Salve Maria. São Francisco fala de cobrir o irmão com o manto da misericórdia, com o manto da caridade. E isso não quer dizer esconder o pecado do irmão, encobrir o pecado dele. Claro que não, né? Mas nós devemos, de fato, ter cuidado, porque muitas vezes nós temos a tentação de apressar sem falar mal do outro. Tem aquela velha historinha que você já estudou, né? Das três peneiras, que é a bondade, é a verdade e a necessidade. Eu preciso contar, é necessário, e eu vou contar com a devida bondade, e é verdadeiro, eu averiguei. E outra coisa, o quarto ponto que não está lá na historinha, a oração. Eu rezei para saber se de fato eu devo contar, para que Deus me desse o devido discernimento, se eu devo contar ou não. Muitas vezes nós somos conduzidos pelo nosso impulso, pelos nossos instintos, né? E acabamos fazendo um monte de loucuras, manchando a vida do outro, perdendo amizades, apressando sem falar. E isso é perigoso demais. A nossa vida ela é construída por etapas. Então, às vezes, o outro, mesmo ao longo da caminhada, ele vai ter falhas. Uma casa, ela é construída por etapas. Tem um fundamento, tem a etapa também de cobrir, de colocar as portas, de colocar o cimento, né? Então, tem as etapas. E às vezes nós não respeitamos as etapas de Deus e o tempo das pessoas, do amadurecimento, o tempo dessa pessoa conseguir dar passos mais firmes. As pessoas não são escravas da sua história, mas muitas vezes elas encontram condicionamentos ao longo da sua história. Às vezes os namoros não vão dando certo porque um busca no outro uma perfeição, mas não vai ajudando o outro a crescer na perfeição. Isso quando não busca só o prazer pelo prazer no outro, né? Que ainda é pior. Então vamos ter cuidado, porque muitas vezes o nosso olhar, a nossa forma de tratar o outro, o que nós dizemos, o que nós comentamos no Facebook, no WhatsApp, no nosso dia a dia, acaba destruindo a imagem do outro. Você pode fazer memória comigo. Quando você escuta falar mal de alguém, como a nossa memória é um pouco doente, né? E nós não treinamos a cura dela muitas vezes, o que acontece é o seguinte: a pessoa pode ter feito 1000 coisas boas, 1000 coisas maravilhosas, mas nós lembramos, quando vemos ela, aquela pessoa que é sábia, que é paciente, que é bondosa, que é alegre. Aí nós lembramos, não, mas ele é velhaco. Ou então aquela pessoa é alegre, é de oração, é um homem disponível, é um homem ofertado. Mas eu lembro, não, mas ele caiu um dia no pecado adultério, então ele é um adúltero. E nós vamos rotulando as pessoas, pisando, como se nós tivéssemos o direito de fazer isso. Não estou dizendo aqui que nós vamos aplaudir o pecado, ser cúmplices dos pecados das pessoas, não. Mas quem somos nós para nos apressarmos, né? Quando fala lá no Evangelho de São Lucas, que Nossa Senhora ela se apressou, ela foi apressadamente para visitar Isabel, o termo que é usado, apressado, é o mesmo termo que é usado para o corpo ressuscitado. Ou seja, Nossa Senhora ela foi servir Isabel, mesmo ela não tendo não estando ressuscitada, né? Mas ela vivia como uma ressuscitada, como uma mulher que é revestida da glória de Deus. Ou seja, a nossa pressa deve ser de ir até o outro, né? Deve ser de ir até o outro como uma pessoa que é ressuscitada, como uma pessoa que experimenta todo dia do amor de Deus, experimenta da sua misericórdia. Irmãos, nós vamos dar daquilo que nós recebemos. E nós recebemos todo dia a misericórdia de Deus. Nós todo dia recebemos do seu amor profundo, fiel, fecundo, eterno, poderoso, incomparável. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode trair a si mesmo. Então, se nós recebemos tudo isso, como é que nós vamos dar desprezo, julgamento, mentiras, acusações, cara feia, indiferença? Não seria muita ingratidão para com Deus fazer isso para com o nosso irmão? Oséias, mas ele não merece. E quem disse que eu mereço? E quem disse que você merece? Faça além. Deus é generoso contigo e comigo. Faça além com outro que não merece.
Talvez o outro mereça ser esquecido, abandonado, né? Mas faça o contrário. Porque talvez você só esteja vendo lixo, escombros, pedras, coisas ruins. Mas quando você começa a cavar, como vai falar o Evangelho, que quando um homem ele sabe que no terreno tem um tesouro, ele começa a cavar e cavar. E quando a pessoa vai cavar num terreno, geralmente lá tem muito lixo por baixo, tem adubo, tem um monte de coisa ruim. E se você não insistir em cavar, você nunca vai achar o tesouro, nunca vai achar água mineral, o petróleo, aquilo que é valioso. Vai desanimar porque no superficial você vai encontrar o adubo, o lixo, os pedregulhos, um monte de coisa incômoda, restos mortais, né? Tudo isso você encontra ao longo do caminho. Mas quando você cava mais, quando você se aproxima mais do irmão, quando você se permite deixar-se ferir para também depois deixar-se ser curado, sem dúvida, você vai encontrar no irmão um grande tesouro. Eu acho que você teve essa experiência. Irmãos que você não engolia, que você não ia com a cara, que você diz, não, essa pessoa não me entra, essa pessoa... Não, eu não aceito essa pessoa, né? É suspeita. Aí quando você se aproxima, começa a conversar, começa a se desarmar, você descobre nele um grande amigo. Uma pessoa prestativa, uma pessoa alegre, uma pessoa de oração, uma pessoa da qual você se assusta, no bom sentido da palavra. Então vamos ter cuidado, porque nós somos muito apressados em dar nota 0 para os outros. E às vezes aquele irmão é nota 1000, é nota 10. Então que Deus possa te abençoar nesta noite e que nós possamos ter o ministério do louvor, o ministério da adoração, o ministério de falar bem do outro, o ministério de dar o melhor de nós e cavar o melhor do outro. Claro que corrigir a gente pode, mas também corrigir com amor, com firmeza e deixar-se ser corrigido a cada dia. É essa a nossa vida cristã. Não é uma vida medíocre nem de pressas que não vem de Deus. É uma pressa santa, a pressa que o outro alcance o céu. Mas não é com violência, não é com brutalidade. A violência deve ser para conosco.